E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é o Emulator 8.0, onde várias coisas foram melhoradas, porém a gente ainda tem que ter algumas outras melhorias para fazer tudo funcionar direitinho. Eu já vou pedindo desculpa assim de antemão para vocês, porque eu não tive muito tempo para conseguir testar tudo que eu gostaria, então alguns jogos eu vou ficar devendo, mas ao longo da semana a gente vai vendo o que esse Emulator 8.0 pode fazer. Mas como vocês podem ver aqui, já na página do GitHub do Emulator 8.0, a gente vai ter uma série de changelogs com mudanças, correções, como por exemplo, agora dá para você abrir o container diretamente em dispositivos com Snapdragon 8 Gen 3, igual aqui o Z Flip e diversos outros, como o S24, por exemplo. Temos correções finalmente para os controles da Direct Input e do X Input, ou seja, jogos que tinham problemas aí para rodar com a D Input ou então com a X Input, agora é para serem corrigidos. Temos novos efeitos de tela, como esse Screen Effects aqui, para você aplicar também o anti-serrilhado do AFXAA e do CRT, e muitas outras várias customizações e diferenças e melhorias e correções que o Bruno Dev, que é o criador do Emulator, fez aqui nesse Emulator 8.0, galera. Então sim, veio recheado de mudanças, porém uma que é muito importante aí para celulares como o nosso querido Poco F6 não foi aplicada. E aqui, como vocês podem ver aqui, o nosso driver Turnip foi atualizado para sua versão 24.2, porém esse 24.2 não serve aí para o Poco F6. Você não vai conseguir utilizar essa versão do Emulator dentro do Poco F6, justamente porque esse driver 24.2 ainda não dá o suporte que a gente necessita para o Poco F6 e o seu Snapdragon 8S Gen 3. Dito isso, apenas ao abrir o nosso querido emulador, galera, a gente já pode ver que tem algumas mudanças físicas dele. É sempre importante falar que para você atualizar o Emulator, você vai precisar fazer um backup dos seus saves, e como jogos de PCs não tem uma localização de save específica, você tem que pesquisar primeiro na internet para saber aonde que o save fica dentro da Wine, e aí sim vocês vão conseguir fazer o backup dos seus saves, porque o recomendado para você atualizar o Emulator é você excluir a versão passada e instalar essa nova versão, ao invés de você só atualizar por cima. Além dessa mudança visual que vocês já estão vendo aqui, a gente vai ter aqui algumas diferenças diretamente nas nossas configurações. Como por exemplo aqui nesse Game Controllers, agora a gente vai ter aqui o Preferred Input API, que dá para você colocar entre a D Input ou então a X Input, ou então selecionar entre as duas, que é sempre bom para jogos antigos que vão utilizar a D Input e os jogos recentes que utilizam a X Input. Além, é claro, também do nosso guia avançado, que a gente vai ter a Box 64, aqui a gente já tem a 0.3.0 como a modo default, e a versão da nossa Wine continua sendo utilizada na versão 9.2. Já para nossas edições de container, galera, a gente vai ter aqui no nosso driver Turnip, como eu falei para vocês, esse driver novo da 24.2.0 que a gente já pode utilizar. Infelizmente esse driver não vai funcionar no Poco F6, ou seja, o Poco F6, pelo menos por enquanto, não vai dar pra gente executar os jogos nessa nova versão do Emulator, então eu ainda recomendo você que tá com o Poco F6 utilizar o Emulator glibc, que esse sim tem o driver 24.3 atualizado para funcionar no Poco F6. Já na DXVK a gente não tem muitas alterações, a gente já tinha aqui na versão 1.10 e na versão 0.96, mas agora a gente ganha aqui a versão da 2.4. Inclusive, aqui também na DXVK Configuration, você vai ter as opções tanto do frame rate, que dá para você aplicar o cap de frame rate até 30 FPS, 60 FPS ou 120 FPS. Max Device Memory, que dá para você aplicar aqui um nível de VRAM específico que você quiser colocar. Eu recomendo você deixar no modo No Limit, mas se ele estiver pegando muita RAM do seu aparelho, eu recomendo você deixar aqui em 2048. E por fim, é claro, no Custom Device dá para você aplicar agora um estilo de GPU diferenciado, galera. Você pode aplicar aqui uma GPU customizada para aquele jogo que não estava funcionando, agora resolver funcionar, justamente para você aplicar uma custom NVIDIA GPU. O bom é que ele também sofreu algumas mudanças para o modo VirGL, então para você aí que tem uma GPU Mali, né, rapaziada, que tem aqui os seus processadores MediaTek, Exynos e Unisoc, a gente também tem aqui algumas mudanças para vocês, que vocês podem estar editando aqui agora a OpenGL Version. Ela vem por default aqui no modo 3.1, mas dá para você, dependendo do jogo que você quiser colocar, por exemplo, na 4.0, na 3.3, na 2.0, então depende bastante do seu jogo, mas dá para você estar personalizando aqui também as opções da OpenGL para fazer com que mais jogos sejam capazes de rodar.
talvez com mais performance dependendo da versão da OpenGL, mas aí você já tem que testar e ver certinho como é que está. Por último, mais ou menos importante, é claro também aqui na nossa guia avançado. Agora, além da gente poder controlar aqui o nosso Box 64 e o Startup Selection, a gente também tem aqui a Windows Version, que dá pra gente aplicar diretamente nessa menu do container a opção de Windows que a gente quiser colocar, como por exemplo Windows 10, Windows 11 ou então voltar para o Windows 7 para a gente ter uma maior compatibilidade de certos jogos. Mas bom, dito isso, o que realmente melhorou aqui para executar os nossos jogos? E bom galera, a gente vai começar aqui, é claro, com um jogo na GPU Mali. Como eu falei para vocês, sim, a gente teve aí algumas melhoras que podem proporcionar talvez mais FPS ou pelo menos uma maior compatibilidade, e é o que a gente já vê aqui dentro da GPU Mali do Poco X6 Pro. Embora a gente não tenha aí uma melhoria direta para FPS, galera, e vai ser muito difícil com a VGL, a gente já vai conseguir jogar alguns joguinhos com o Emulator dentro do Poco X6 Pro agora. Nas versões 7.0 e versão 7.1, o Emulator simplesmente não conseguia abrir os jogos. Agora a gente está conseguindo pelo menos abrir eles. A gente espera que futuramente nesse Emulator aqui oficial chegue também a glibc para dar aquele boostzinho menor de performance ou pelo menos alguma outra função que ajude o nosso querido MediaTek. Porém, graças a P-Root presente aqui dentro dele, a performance vai ser um pouquinho pior do que o Emulator glibc, que não é oficial. E bom, até dá pra gente jogar com essas configurações, galera, mas é claro, o FPS não vai ser nada legal. Isso tem a ver também com a nossa P-Root, né? Porque a P-Root tem aí o seu nível de desempenho um pouquinho pior do que a gente tem aí com o Emulator glibc. Mas, né, galera, pelo menos a gente já tá conseguindo abrir jogos com o nosso Poco X6 Pro, coisa que no Emulator passado a gente não conseguia. E o melhor de tudo é que a gente também tem o suporte da Direct Input, que já melhora 100% na hora de a gente jogar jogos como esse joguinho mais antigo, que é o Need for Speed Underground 2, até porque antes não dava pra gente jogar com o nosso controle, a gente tinha que utilizar aí os teclados, né, justamente aqui os profiles de teclado pra gente conseguir jogar. Agora não, agora a gente consegue utilizar um controle pra gente conseguir jogar. O bom de ter o suporte a controles é que jogos que antes a gente não conseguia jogar, agora a gente consegue, como o nosso Need for Speed Most Wanted, que cara, antes era simplesmente ridículo, agora a gente consegue pelo menos abrir aqui o nosso jogo e tentar executar, porque antes a gente não conseguia nem chegar nessa parte aqui, que seria a parte da gameplay, justamente porque os nossos controles não funcionavam, e agora a gente pelo menos tem os controles aqui que realmente funcionam e que a gente consegue jogar o nosso jogo. Assim, jogar é uma palavra muito forte, até porque a gente tá rodando a 7 FPS, mas dá pra você jogar, coisa que antes você não conseguia. E a gente tá conseguindo abrir o container dentro aqui do nosso querido Poco X6 Pro, dessa vez com o celular MediaTek que não era suportado. Já vindo aqui para um celular com o nosso querido DXVK, suporte a drivers Turnip, né? No caso aqui a gente vai ter o Snapdragon 8 Gen 2 do meu querido Galaxy S23. A gente testou aqui alguns jogos que vocês já viram muito no canal, como o nosso GTA V, The Witcher 3 e o próprio Need for Speed Most Wanted, que a gente testou agora dentro do Poco X6 Pro. Só que assim, galera, nessa versão do Emulator, por algum motivo, o GTA simplesmente parou de funcionar. Toda vez que a gente vem aqui e tenta abrir ele através do nosso container, seja com qualquer configuração, o nosso GTA se recusa a abrir, fica lá carregando infinitamente ou simplesmente fica ali com a memória consumindo só 320 MB e o nosso container crasha. Não sei direito o que está acontecendo com o GTA, mas pelo menos essa versão não dá pra gente jogar o GTA V. Mas dá pra gente mostrar pelo menos um pouquinho da diferença do que é rodar com o modo VGL, que só vai rodar jogos DirectX 9 e que não vai conseguir uma performance boa graças à VGL, de rodar aqui com a nossa Turnip e a DXVK através de um processador Snapdragon, que já suporta aí jogos da DirectX 10 e da DirectX 11, e é claro, o mesmo jogo do Need for Speed Most Wanted com a mesma resolução, já que com o nosso driver Turnip já vai fazer uma diferença absurda. Coisa de tipo 100% de melhora de FPS, galera, porque antes a gente rodava esse jogo aqui no Poco X6 Pro ali, coisa de 7, 10
10 FPS no baixo do baixo do baixo. E aqui a gente tá rodando o Need for Speed Most Wanted, já com a nossa qualidade gráfica com a configuração mais alta em 800 por 600, e a gente tá pegando cerca de 80, 70 FPS. Então sim, galera, faz uma diferença gigantesca na hora de você rodar o seu jogo com a VGL ou então com a DXVK Turnip, que é o que a gente tá utilizando aqui. Então, na hora de vocês comprarem o seu celular, galera, principalmente se o seu caso for para emuladores, eu ainda vou recomendar muito mais você comprar em Snapdragon, para casos como esse daqui, você sempre tirar aí um pouquinho mais de vantagem, né, galera? Vocês podiam ver que antes a gente tava rodando esse jogo a 7, 10 FPS, e agora a gente simplesmente pega 80, 70 FPS pra gente poder jogar um jogo como o nosso Need for Speed Most Wanted. O melhor de tudo é que agora o suporte a controle tá funcionando direitinho. E a gente não vai precisar nem especificamente de um celular tão caro quanto o S23 para jogar, que tem um 8 Gen 2 e muita memória RAM pra gente gastar. A gente pode jogar esses tipos de jogos, né, de PCs até em um Poco F5, que custa aí, usado, os seus R$1.000, R$1.500 numa OLX da vida, até porque, né, o Poco F5 já saiu de linha para dar a linha pro Poco F6, só que o Poco F5 ainda tem performance de sobra pra gente poder jogar certos jogos de PCs, e mesmo um The Witcher, que é muito pesado pra gente poder jogar, a gente já consegue jogar perto da casa dos nossos 30 FPS. Como vocês podem ver aqui, o The Witcher tá rodando entre 26 e 27 FPS, com a gente podendo jogar. E o melhor de tudo, nesse Winlator 8.0, a gente tem os nossos X-Input corrigidos, ou seja, o nosso controle vai estar pegando aqui pra gente apertar o nosso botão L2 e o R2. Então sim, dá pra gente vir aqui, soltar as magias zona do bruxo e ainda manter uma performance bem fluida na casa dos nossos 26 a 27 FPS, com uma fluidez bem impressionante. E é claro, galera, se você tiver aqui um S23, também dá pra você jogar o seu jogo do bruxão. E aqui, é claro, com uma performance um pouco melhor do que a gente tem ali dentro do Poco F5, galera, porque o 8 Gen 2 é um bicho um pouquinho mais bruto. Porém, o S23, ele é um pouquinho esquentado, galera. Então, apesar da gente estar rodando aqui, teoricamente, com um celular um pouquinho mais forte, a gente vai estar com FPS um pouquinho pior, graças à condutividade térmica dele. Então, pelo S23 ser um pouquinho mais esquentado, a performance vai dropar, igual a gente pode estar vendo aqui, mas dá pra gente jogar também o nosso querido The Witcher através dele. Então, assim, realmente tivemos as nossas melhorias pra gente poder jogar dentro do Winlator 8.0. Porém, eu ainda senti falta de mais um pouquinho de performance, porque ele ainda utiliza o modo de P-Root. E é claro, galera, vários jogos ainda não vão estar conseguindo abrir. O fix aqui piorou a situação do nosso The Witcher. Os fixes pioraram aqui a situação do nosso GTA V, e eu tenho certeza que muitos outros jogos também aí estão com uma dificuldade maior para abrir. Eu testei, por exemplo, aqui dentro do meu Galaxy Z Flip 6, o GTA V e o GTA 4, e cara, os dois não conseguiram rodar. Então, como vocês podem ver, no 8 Gen 3 ele tá realmente abrindo o container, a gente consegue jogar os nossos jogos, porém, certos jogos não vão funcionar, como foi o caso aqui do nosso GTA V e GTA 4, como eu falei. Então sim, apesar de eu ter gostado bastante dessa versão por corrigir certos problemas que a gente tinha para fazer com os nossos MediaTeks mais recentes, como o Poco X6 Pro, e ter um suporte de controles muito melhorado, eu ainda recomendo muito mais você utilizar o Winlator de LBC, porque a estabilidade dele tá um pouquinho melhor do que esse Winlator 8.0, e é claro, a performance por conta da GLBC vai ser ligeiramente maior e um pouquinho melhor, utilizando melhor aí as coisas do seu sistema. Mas no geral é isso, galera, esse daqui foi um Winlator 8.0, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!